que vamos conversar. Receitas, truques, dicas pra você. No Conversa de Cozinha vem aprender. Do mercado aos temperos, tudo a saber. Com a gente você vai se surpreender. Conversa de Cozinha, o sabor tá no ar. Culinária, negócios vem se atualizar. Vem ouvir. Olá! Estamos começando mais um episódio do nosso Conversa de Cozinha. E hoje, como você pode ver, eu estou aqui apenas sozinha, desacompanhada nesta mesa. Porque a minha parceira, a minha dupla, minha marido, minha marida, seria isso? Ela tá doente. Ela ficou dodói, não estava se sentindo bem, não tinha condições de vir. E aí eu falei, o quê? Não, tudo bem, relaxa, eu vou lá representar a dupla. Então, cá estou para receber o nosso convidado, que, rapaz, esse convidado me deu trabalho. Ele já desmarcou comigo tantas vezes, porque a agenda deste homem é uma loucura. Pra eu conseguir colocar ele aqui hoje foi uma luta. Nada Hoje... que um cachê não pagasse, né? Nem te anunciei, cara, tu já me interrompeu. E assim, eu preciso muito dizer que esse cara, ele é muito meu amigo, assim, a gente já trabalhou junto, já teve a oportunidade de trabalhar no mesmo restaurante. Junto é muito Isso. forte, porque são setores diferentes, né? É. E aí, já antes de começar, já rolou umas alfinetadas aqui dele, vocês, sabe? Assim, uma coisa meio de briga de setores, já que o cara é da gestão e eu sou da parte operacional. Então, mas hoje a gente vai lavar essa roupa suja aqui. Então, estou recebendo com muito carinho meu amigo Rômulo Costa. E aí, Jaque, tudo bom? Pessoal, boa noite. Seja Primeiro eu muito quero agradecer o bem-vindo. convite. Desculpa aí pelas vezes que eu, disse não. Sua agenda é muito Os disputada. vários nãos que eu dei antes, né? Mas fico muito feliz e lisonjeado pelo convite. Acredito que a gente vai ter um papo bem legal aí sobre vários assuntos. Né? Eu acredito que vai ser pouco tempo para tanto assunto. Ainda né? mais quando junta nós dois pra conversar, né? E espero que vocês gostem aí do podcast de hoje. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por estar aqui, Vai, a pode oportunidade. Né, quero mandar um abraço aí para minha esposa, pro meu pai, para minha mãe, para os meus amigos, pro Cris, pra Ireuda, pra galera que trabalhou comigo, o Claudésio, o Bruno, todo mundo. Papagaio, o cachorro. Cadê Rebouças? O meu mestre Rebouças. Mohamed. Mohamed Habib, querido, my heart, I love you. Ei, só lembrou de vocês porque eu falei, viu? Não, é porque é muita gente, pessoal. Mas, assim, todos aqueles que estão acompanhando, né, eu quero agradecer o carinho. Recebi muitas mensagens no Instagram. Pô, cara, que legal, que massa. Eu tô torcendo, vai ser legal. Quero assistir. Como é que eu faço pra assistir? E a gente falando assim, meu gerente, melhor gerente que eu já tive. Mentira. Mentira. Agora, Puxa saco. agora pode falar, né? Não, tô brincando. Não, é porque, assim, a gente quando trabalha no ramo, a gente vai pegando alguns macetes, né? Então, a gente procura realmente proporcionar um ambiente de trabalho salutar, né? Saudável pra galera, para que eles possam dar o melhor de si. Então, fica, assim, muitas pessoas que, quando a gente sai, a gente sente bastante, né? A saudade da pessoa, saudade, porque o convívio, é como diz minha esposa, né? O que mata é o convívio. Então, Meu Deus. né? Ela fala muito isso, né? Mas não comigo, claro, né? Porque eu sou uma companhia especial. Mas em relação ao dia a dia, cara, a rotina. Né? Então, você tem que ter muita inteligência emocional para lidar com o pessoal, para lidar com a equipe, mas também os desafios de você estar todo dia ali naquela rotina. Naquela rotina. E fazer com que as coisas funcionem. Que é o maior desafio. Então diz aí a sua experiência. Por favor, seu currículo pra galera que não te conhece. Pessoal, meu nome é Rômulo, tenho 42 anos. Nossa. Formado em... Quê? Você é verdade. RG 42 também. anos, mas com carinha de 50, né? Porque o ramo, né, ó, sem cabelo branco, barba branca. Mas enfim, né? Tenho experiência na área de administração já faz um bom tempo, né? Tenho essa formação aí já faz uns 10, 12 anos, eu acho. Né? E no ramo já tem também um bom tempo. Né? Tenho também a formação em História. Né? Tenho também aí um pouquinho de História no meu currículo, poucas pessoas sabem, né? Mas a Jaque sabe. Inclusive, quando a gente vai... Tem alguns devaneios, né, sobre alguns assuntos, né, a gente vai longe. A gente pega uma brisa legal. Conversa legal sobre alguns assuntos, né?
E eu acho que tu não sabe também, eu tenho formação em turismo pela antiga Escola Técnica Federal do Ceará. Eu também tenho formação em turismo. Oh, coisa boa, olha aí. E a Nayara também. Ah, é? É. Só que eu sou tão antigo, né, que ainda é da época da Escola Técnica. Ixi, como ele entrega a idade. Aí depois veio o Instituto Federal, acho, e agora... O IFCE, né? E agora o IFCE. Não, Nossa. antes era Cefet. É. Aí agora É o é IFCE. IFCE. Né, um abraço aí pra galera também. Eu não sei nem se eles vão me reconhecer, porque faz tanto tempo que eles não me veem. Antes eu tinha cabelo, hoje já não tenho cabelo, né? Mas enfim, né? Dá pra reconhecer ainda. Sim, aí você trabalha nessa área de alimentação há bastante tempo. Já faz um tempinho. Mas você começou em que tipo de estabelecimento? Nessa área, na verdade, antes dessa área eu trabalhava em livraria. Né? Trabalhei como gerente de livraria, numa livraria muito famosa aqui de Fortaleza, que era Infelizmente a faliu. Siciliano, né? Começou com a Siciliano, né? Os mais antigos aí vão lembrar da Siciliano. Né? E depois a Siciliano ela foi adquirida pela Saraiva, que era a primeira e a segunda na época, né? Então a Siciliano já estava um pouquinho maior as pernas, a Saraiva foi lá e... Né? Aí agora a Saraiva... Aí a Saraiva foi durante acho que já faz um tempinho, né? Que quebrou. Mas é porque, infelizmente, um dos grandes desafios que as empresas têm é se adaptar a esse ciclo, né? O mercado muda do muito, mercado, né? O mercado hoje ele é muito papum, né? Então você tem que realmente procurar se adaptar às novas tendências, né? Principalmente com o advento aí da tecnologia, redes sociais. Então A velocidade de tudo tomou uma proporção muito maior, né? Muito. Eu lembro que para conseguir estudar sobre alguns assuntos, né, eu tinha que comprar vários livros ou ir na biblioteca pública e ir lá pegar alguns livros para estudar. Hoje em dia está tudo ali ao alcance da mão, então realmente facilitou muito. Só para exemplificar, obviamente, o andamento aí de como as coisas se desenvolveram. E no nosso ramo, então, nem se fala. Né? Então, a forma como a gente tem que procurar entender o mercado, entender o cliente, né? Procurar estreitar o relacionamento com ele, manter a constância, né, de certos processos que você tem que ter dentro da empresa. Enfim, é muita coisa, e você tem que realmente ser malabarista, né? Muitas coisas, várias frentes para você tomar de conta, digamos assim, fazer realmente a gestão. Dentro de estabelecimento de alimentação, a gente fala, bota geral porque não é só restaurante, né? Então tem vários, tipo padarias, supermercados. Então são várias áreas que abrangem essa interação. É muito amplo, né? Pra mim, a parte mais, não é nem difícil, é porque é lidar com pessoas, porque cada pessoa é uma pessoa. Pra mim é um grande desafio da parte da gestão, lidar com pessoas. E manter este bom relacionamento com os clientes. Porque você também tem clientes e clientes. Eu costumo dizer que assim, nós temos os nossos clientes, realmente, que são os clientes externos, e temos os nossos clientes internos, que é a nossa equipe, nosso time. Né? Então, o gerente hoje, a figura do gerente, está cada vez mais voltada para o relacionamento de fato, né? Que é o que a gente fala que tem um networking também, né? Então, a gente tem que saber lidar realmente com o público externo, até porque a gente depende dele. Né? Então, e também tem um público interno. Também a gente depende. Porque se nós não tivermos um time realmente bem preparado, se a gente não tiver um time bem coeso, né? Imbuído de um objetivo em comum, a coisa também não anda. Então, você tem que ter processos muito bem definidos, tem que ter uma cultura organizacional muito forte, né? Tem que realmente ter uma estrutura condizente com a proposta do negócio, né? E, obviamente, né, também tem a questão das pessoas, que na minha visão, né, quem sou eu, né? Mas, na minha humilde visão, é o mais importante, né? O capital humano, ele não tem preço. Ele realmente é determinante para você obter êxito ou não no negócio. Dentro de restaurante, que a gente tem
a galera que está ali no operacional, fazendo a coisa acontecer, transformando os insumos em pratos para poder servir os clientes. Vem a parte do operacional. É o pessoal do estoque que faz o controle das coisas, que faz as compras, que controla, é o gerente que coordena a cozinha. E aí, o que tem que estar alinhado com o gerente do salão, Perdão. para não ter essas divergências, né? Não passe mal, não, pelo amor de Deus. Perdão. Me desculpem. Tá Enfim. vivo, tá vivo? Tá chorando. Ai, ai. Aí até eu tossi agora. É emoção, é emoção. Não fica emocionado, não. Desculpa. Na verdade, Jaque, o desafio primeiro é o quê? É você fazer com que todos esses setores... tiver uma aguinha... Pronto. que todos esses setores eles se conversem, né? Porque nós temos um objetivo em comum. O cara do estoque, ele tem que ter o cuidado da forma como a mercadoria é guardada, né? Da forma como tem que ter o controle para que a gente possa fazer uma previsão do que se compra. A gente precisa Calma que a água tá vindo. ter um vai dar controle certo. muito bom, principalmente quando a gente faz os inventários, né? Então, começa com a parte que a gente chama parte back. Parte de trás. Isso, que é o quê? Que é o estoquista, o controller, toda essa equipe, né? Perdão, pessoal, desculpa. Aí vem a parte de cozinha, que já é uma outra parte que eu particularmente considero o coração do restaurante, né? É onde eu falo muito que é onde a magia acontece, né? Porque a gente pega a matéria-prima, é como se a gente pegasse um diamante Lapidasse e ele, o né? pessoal da cozinha vai lapidar. E tem a parte do atendimento, que eu sou suspeito para falar, mas enfim, né? Que é o que vai dar o arremate da experiência que o cliente tem, né? Então, para a gente conseguir fazer com que todo mundo se encaixe e para que possa fazer com que esse mecanismo funcione, é o maior desafio que tem hoje, né? Primeiro, você conseguir pessoas, que é o principal desafio que a gente tem hoje, principalmente no nosso ramo. E é uma dor geral, tá? Não é uma coisa É. que incomoda só, tipo, um segmento. A parte de alimentação como um todo é uma área que é... Todo mundo reclama disso. Mas o nosso setor ele é muito mais sensível, né? Orenildo, você é um anjo. Muito obrigado, hein? Calma, beba sua água. Mas o desafio no nosso setor ele é muito maior, né? Haja visto o que aconteceu na pandemia. Muito obrigado. Haja visto o que aconteceu na pandemia. Na pandemia, o nosso setor ele foi pegado em cheio, né, digamos assim. Né? Então, o nosso setor, o setor de serviço, né, restaurantes, o desafio é muito grande mesmo, porque, primeiro, é você conseguir mão de obra. Essa mão de obra hoje, além de ela estar sendo muito difícil de encontrar, é uma mão de obra que, muitas vezes, não quer se sujeitar a algumas situações do próprio ramo, né? Isso não é ruim. Isso não é ruim. Eu não vejo como ruim. Porém, é um desafio que vem crescendo cada vez mais, né? Por algumas políticas que são implementadas, que, ao meu ver, são implementadas de maneira errada, né? E isso acaba impactando no nosso setor. Que tipo de políticas? Algumas pessoas vão me trucidar, mas vamos lá. Algumas políticas assistencialistas. Vou dar um exemplo prático, né? Essas políticas assistencialistas têm feito com que muitas pessoas se acomodassem, né?
Tem muita gente que, inclusive, não quer trabalhar. E assim, eu não culpo, né? Mas é uma conta muito simples que ele faz. Eu vou ficar em casa, muitas vezes, sem ter um gerente enchendo o meu saco, me perturbando para bater uma meta, né? Eu prefiro ficar em casa. Só que a gente não está enxergando isso a médio e longo prazo. Tudo bem, é necessário? É. Né? A gente vive num país onde realmente o desafio de desemprego, de poder de compra, de saúde, de segurança, de tudo que você imaginar. É um desafio bem grande, porém, eu acredito que algumas políticas elas poderiam ser melhor elaboradas. Porque a médio e longo prazo, mais lá na frente, eu acredito que essa bomba ela vai estourar. Já está estourando, né? Então, né? Nisso aí que você falou dessas partes operacionais que tem alguns pontos, tipo, a dificuldade de ter De conseguir mão de obra. mão de né? obra. E também mão de obra com qualificação. Que são 2 pontos. Isso. Porque não é só mão de obra. É. Esse segmento especificamente, ele é aquele segmento que algumas funções realmente não necessitam de instrução. É uma instrução mínima, digamos assim. Mas, por exemplo, para você lavar a louça no restaurante, você não tem que ter você não é exigido um nível de formação para você entrar lavando louça num estabelecimento. Não. Entende? Mas você precisa, pelo menos, né? Ó, eu falo muito pro pessoal, pra minha equipe, olha, o óbvio, por mais óbvio que se pareça, tem que ser perguntado. Então, pode ser óbvio, mas pergunte. Se você tiver alguma dúvida, se precisar de alguma coisa, pergunte. Você acredita que essa questão do óbvio já foi uma sessão da minha terapia? Passei a minha sessão inteira debatendo isso com a minha terapeuta. O óbvio? Sim, porque em alguns acontecimentos, algumas situações dentro de uma cozinha, por exemplo, fazer algo pra mim era óbvio. Ou ter determinadas atitudes pra mim era óbvio. E aí ela virou pra mim e falou assim, mas o óbvio é subjetivo. É. Às vezes, o que é óbvio pra você Não é pro outro. não é pro outro. Aí você fica, mas é óbvio. Aí ela, mas é subjetivo. Mas é subjetivo, é. E aí, esse lance, de fato, do perguntar é muito importante. Eu acho que as pessoas acabam se acomodando naquilo que faz, porque, querendo ou não, é um trabalho muito automático também. Você todos os dias vai fazer os mesmos processos. Daqui a pouco ele entra no modo automático e você tá ali fazendo porque você já automatizou, mas você não tá prestando atenção no processo. Você só volta a prestar atenção se acontecer alguma coisa que vai interferir no seu processo. Aí você, opa, peraí. É isso mesmo. Ah, olha isso aqui. Nossa, passou despercebido. Porque você tá no automático. E aí, Então, esse lance da ter curiosidade, de questionar as coisas. E não falo questionar de um jeito ruim, sabe? Mas o questionar no sentido de, por que eu tô fazendo isso? Mas Pra por quê? que é desse jeito? Isso. Isso aqui, se eu fizer assim, vai ficar como? Aí você começa a entender os processos também. Então, você começa a ter uma outra perspectiva. E muitas vezes eu vejo que dentro da prática da cozinha mesmo, quem tá ali dentro vivendo a realidade, falta um pouco dessa curiosidade, dessa expertise, sabe? Nesse sentido. Na verdade, fica até um pouco até chato falar, mas é porque o pessoal se acomoda muito, né? Essa falta de interesse, essa falta de busca, né, ela acontece, na minha visão, muito pela facilidade que essa geração hoje tem. Eu vejo muito assim. É o lado ruim, não é? É o lado ruim. O lado bom é porque, como a gente falou anteriormente, tá tudo ali na mão, tá tudo muito próximo, questão de tempo, né? Você otimizar o seu tempo, você otimizar a forma como você absorve o conhecimento, né? Mas tem um outro lado, né? Que realmente a tendência é fazer com que muitos dessas pessoas elas acabem entrando nesse comodismo. E esse comodismo é também bem desafiador, porque quando você está dentro da rotina, como você mesmo disse, você não consegue pensar um pouco fora da caixa.
Então, muitas vezes você não consegue pensar de que maneira eu poderia fazer o que eu estou fazendo hoje de uma maneira melhor, de uma forma mais produtiva. Porque a produtividade também ela é um desafio bem interessante, né? Dentro do nosso ramo. Não do nosso ramo, mas no trabalho em geral. A produtividade, alguns estudiosos falam, né? Que nosso país é um dos países onde tem a produtividade mais baixa. É mesmo? É um dos países que tem a produtividade mais baixa, né? O trabalhador brasileiro ele tem a produtividade muito baixa. Mas claro que existem muitos fatores externos, né? Tem a questão, voltando, né? Aqueles desafios que a gente falou anteriormente. É a questão de você proporcionar para a população, para o trabalhador, aquele cara que está no dia a dia, um transporte coletivo digno, para que ele não demore 2, 3 horas para ele chegar no trabalho, que o cara já chega cansado. Pior, viu? E ele não produz o que ele tem que produzir, né? Muitas vezes, como já aconteceu comigo, inclusive essa semana, né? De 3 funcionários não poderem trabalhar porque estava tendo tiroteio onde eles moram e eles não podiam sair de casa. Porque deram a ordem de que ele não podia sair de casa por conta de um tiroteio. E eu lá, desesperado, querendo falar com os cumins, fiquei sem os cumins, tive que dar o meu jeito, como a gente sempre dá. O famoso te vira. Né? Tive que dar o meu jeito, como a gente sempre dá. Mas depois eles explicaram a situação. Então, assim, tem muitas situações, né? Tem muitos desafios aí que, de alguma forma ou de outra, isso acaba interferindo também. Então, a gente tem que... É o equilibrista, né? A gente tem que buscar sempre o equilíbrio em tudo, né? Eu penso muito assim. Dentro desses processos, por exemplo, que um gerente de um restaurante, de um estabelecimento de alimentação tem que ter, quais são os pontos, assim, que é necessário você ter atenção para você chegar no seu objetivo? Por exemplo, todo mês existe uma meta a ser cumprida. Isso. E aí, quais são os passos que você tem que seguir e direcionar para que essa meta seja atingida dentro de um estabelecimento? Porque tem uns que as metas são altíssimas, né, amigo? Eu acredito que assim, eu acho que a meta ela tem que ser alcançável primeiro, né? Claro que Existem casos e tem casos. casos e casos, né? Mas a gente tem que colocar uma meta que o colaborador ele perceba que ela é capaz de se alcançar, né? Não, eu consigo. Eu tenho condições de alcançar. E a gente, como gestor, tem que fazer esse trabalho psicológico, né, também. Pra você incentivar, fazer a Que pessoa acreditar que ela consegue chegar porque lá. tem muitos que olham assim e dizem assim, cara, isso eu não alcanço não, isso eu não consigo não. Então, não, cara, não, vamos lá, vai dar certo. Mas vamos sentar aqui, vamos ver o que a gente pode fazer. E a gente consegue, pegando esse exemplo, né, a gente consegue fazer muito isso com treinamentos, reciclagens com a equipe, né, mantendo a constância, né, do próprio processo. Então, o colaborador, ele, no primeiro dia do mês, ele já tem que saber qual é o objetivo dele no final do mês. Então, o importante é você fazer uma reunião com todos eles, principalmente com a equipe de atendimento, né? Fazer com que ele perceba que, de fato, a gente está ali do lado para apoiar, para ajudar, para cobrar também, claro, mas de uma maneira respeitosa. Né? De uma maneira, digamos assim, uma maneira que ele perceba que a gente está junto até o fim, para alcançar aquele objetivo. Tá? Então, quando a equipe ela sente essa segurança no gestor, né, dificilmente ela não alcança os objetivos traçados. Né? Sendo bem transparente, sendo honesto, né? Realmente mostrando como deve fazer, quando tem que fazer, por que tem que fazer. Né? Então, eu acredito que um dos caminhos é esse. Primeiramente, você procurar fazer com que o seu time ele se torne, deixe de ser um time normal para ser um time de excelência. Né? Eu acredito que é muito assim, treinamento, reciclagem, realmente ter resiliência, ter paciência, ter paciência, aquela história do óbvio, por mais óbvio que pareça, porque muitas vezes a gente tem algumas situações ali dentro do restaurante, com atendimento ao público, a gente fala, caramba, mas isso realmente aconteceu, não é? Que você fica surpreso. Que você fica surpreso, né, com a situação, mas você, mas eu
tive a atitude, né? Eu fui um cara altamente proativo, eu consegui resolver a situação. Eu acho que não tem, assim, pouquíssimas coisas tão satisfatórias do que você ser uma pessoa resolutiva de problemas. Porque a gente sabe que o atendimento ao público tem muito disso. Aí entra justamente a expertise, né? É o treinamento com a equipe, as estratégias que a gente traça para o atendimento, né? E, obviamente, tem outras coisas, né, que a gente traça, né, para agregar e trazer fluxo para casa, né? Campanhas de marketing, né? Promoções, Happy divulgação, hour, né? happy hour. Divulgação, essas coisas. Então, eu acredito que esse é o caminho. Esse é o caminho. Para, inclusive, manter o time coeso, né? Unido no objetivo. E a escala 6x1, hein? Aquela do nada. Só um minuto, que eu vou beber com água aqui. Do nada. Vamos causar uma polêmica. E a escala 6x1, hein? Alguém vai ter que pagar a conta. Esse é o meu pensamento. Mas tu acha que ela é possível? É. Pro nosso meio? Na verdade, assim, hoje a escala 6x1, no nosso ramo, ela é fundamental, né? Por quê? Porque o nosso ramo, enquanto as pessoas estão se divertindo, nós estamos trabalhando. E, geralmente, as pessoas se divertem em quais dias? Os finais de semana. Finais de semana. E a gente feriado. tá, ó, É o lá, dia que a gente mais trabalha, na verdade. né? Mas, assim, eu acredito muito na força do diálogo. Eu acredito que nada tem que ser de forma impositiva. Eu acredito muito que dá para chegar no meio termo, dá para chegar no ganha-ganha. Mas é como eu falei primeiramente, alguém vai ter que pagar a conta. Porque pensa comigo, claro que a gente, como eu falei antes, o capital humano é o mais importante, na minha visão, que você possa ter dentro da sua empresa, né? E, obviamente, que você dando a oportunidade ao trabalhador descansar mais, a tendência é que ele seja mais produtivo, porque ele vai se sentir mais feliz, ele vai ter mais tempo para ele. Inclusive, existem estudos sobre isso, né? Tem estudos sobre isso, que mostra tanto um lado como mostra o outro, né? Mas, enfim, né? Porque toda história tem dois lados. Tem os seus dois lados. Pelo menos dois lados. É claro, né? Então, assim, pela ótica do trabalhador, né, eu acredito, porque eu também sou trabalhador, Dá 6x1, hein? dá 7x7, né? Tô brincando, pessoal. Mas, assim, eu acredito muito que a tendência, porque pela PEC, se eu não me engano, que inclusive hoje conseguiu, né? Foi? Os 171 votos, conseguiu. Assinaturas? Né? Assinaturas, né? Ah, Isso. Enfim. O trabalhador tá lutando aí pelos seus É. direitos, pô. Direito de todo mundo, né? Direito nosso, né? Com certeza. Então, eu acredito que estão jogando a 4x3, né? Só que eu vejo que a 4x3 já tá, assim, não chega a ser utópico, claro que não, né? Mas, assim, já tá além do que eu acredito que seria o ideal, que seria o ganha-ganha. Para todo mundo sair ganhando um pouco, não é? Eu acredito que é isso. Eu acredito que... E tem a 3x4 também, né? Porque, Mas inclusive, a tem gente que 3x4 trabalha 3 dias e folga 4. Adivinha quem são? Quem são? Mas é só em Brasília que funciona. Pois é. Mas olha só. Pela ótica do trabalhador, isso é muito bom, né? E claro que a gente tem que lutar por isso mesmo. Mas vamos olhar pela ótica dos empresários, né? Vamos lá. A gente olha pela ótica dos empresários e eles fazem a conta muito rápida de como esse custo vai aumentar. De que forma que isso vai impactar. Porque não se engane, vai ter um impacto grande. Vai ter um impacto grande. E uns dizem assim, não, quando teve a PEC das empregadas, né? O pessoal fala, né? Disseram que ia ter um impacto e tal. Quando... Aí tem uns que vão lá pro século, né? Lá, quando a escravidão foi abolida, né? Então tem uma galera que gosta de... Eu né? já vi notícias sobre... Quando saiu a primeira... as informações sobre a decisão de ter um 13º salário. Pronto, que também foi teve uma repercussão Pronto. super negativa. Na década de 40, né? Inicialmente. 62, não foi? 40. Isso, acho que foi. O 13º? Foi? Não é da minha época, não.
Da nossa, né? Não, meu querido, eu sou mais nova que você, Sim, viu? mas também não é, né? Pois é, então assim, sempre eles falam muito isso, né? Que a grande Só que questão é essa. só que tem uma diferença que eu vejo, que é o que eu te falei lá atrás do médio e longo prazo. Como isso vai impactar? É a população economicamente ativa, né? Porque o Brasil, quando você observa a pirâmide etária do Brasil há mais ou menos uns 15, 20 anos atrás, a gente observava o quê? Que a base da pirâmide do Brasil era bem larga e ela ia se afunilando, né, quando chegava nos 70, nos 80, por aí vai, né? Que é aquela pirâmide de países de terceiro mundo, né? Que antigamente a gente falava, né? Hoje É o isósceles, hoje é é o país, escaleno. hoje são países em desenvolvimento. Chegou uma época de subdesenvolvidos também, né? Subdesenvolvida, é. Mas ficou meu feio, meu Umas pesado. classificação. Não, melhora esse nome aí. Eles melhoraram, não, vamos estar em desenvolvimento, né? Mas enfim. Sul o quê? Hum. Sul global. Então, gente, é uma evolução muito grande. Então assim, o que está acontecendo hoje? A população brasileira, ela não tem mais aquela taxa de natalidade que tinha algumas décadas atrás. Então, hoje, quando você observa a pirâmide etária do Brasil, você vê que a base está estreitando e o topo está começando a ficar larga, né? Ih, daqui a pouco ela inverte. Tomara que não, né? Porque, assim, a preocupação é o quê? A preocupação é justamente aquilo que a gente estava conversando anteriormente. Eu já tenho um desafio muito grande de conseguir mão de obra. Aí, a qualificação dessa mão de obra. Eu estou vivendo um momento em que a população, digamos assim, que a força de trabalho, com o passar dos anos, está diminuindo, né? Então, fica aí um desafio, né? Para saber como é que essa conta vai fechar. A não ser que os nossos queridos representantes de Brasília, eles mudassem um pouco, né, a mentalidade deles, né? Que eu acho muito difícil. Por isso que eu digo que alguém vai ter que pagar a conta. Será que vai ser o trabalhador, o empresário ou o cliente? Qual é Alguém paga. o elo mais fraco do negócio? Geralmente sobra pro elo mais fraco. Por isso que eu acho que... Porque quem ganha, sei lá, 30, 40 mil não vai querer tirar do seu belo salário, diminuir o seu salário pra aumentar a fatia do bolo para outras pessoas, com certeza entendeu? não. Com certeza, a não ser que ele, num primeiro momento, ele tenha a mentalidade de que ele vai dar um pouquinho, mas que na frente ele ganhe 3 vezes mais. Tem muito disso. O subsídio do governo, né? Então, assim... Essa é uma saída, né, que eu vejo, né? Então, tipo assim, primeiro ponto, eu vejo que a deputada, ela trouxe um tema que já vem sendo debatido desde a Constituição de 1988. Bem novinho. Que o pessoal já discute a redução, porque antes eram 48 horas, aí baixou para 44. Só que quando foi promulgada a Constituição de 88, já existia uma discussão de, ao invés de ser 44 horas semanais, ser 40. Né? Então, eu acredito muito que ela está jogando a 4x3, eles estão, né, pregando a 4x3, mas eu acredito que é para chegar no meio termo. A 5x2, A 5x2. então. Que já existe hoje. Sim, boa parte Já existe hoje. Inclusive, você é um 5x2. Não, eu sou 44. Mas, né, 5x2. né? 5x2. Uhum. Olha, Vocês são privilegiados. olha. Não, mas ó, Não, brincadeira. eu venho do 6x1 aí há um tempinho, viu? filho? Já vem alguns anos aí Então, não leva assim, 6x1. Agora que a gente estuda pra isso, né? Pra buscar evoluir, Verdade. melhorar. Já estudei tanto e eu não cheguei nesse patamar. Eu já me questionei alguns pontos, Tô brincando, assim. tô brincando. Eu falei, caraca, velho, será que tá valendo a pena? Porque Você pensa, né? você se questiona, você chega você um momento que você se estuda e questiona, tal. meu irmão, tá valendo a pena? por exemplo, eu gosto muito de aprender idiomas, né? Aí eu tenho uma certa fluência, né? Não vou dizer que eu sou, né, o nativo. Ele né? fala italiano, ele fala francês. Não, estou aprendendo italiano por conta de um grande amigo meu. Que inclusive já veio nesse podcast, é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, o episódio dele foi incrível.
que é o André Ávila. Então, se Ah, você o não chefe André. assistiu... Na verdade, também o chefe André. E quem foi o outro? É o meu amigo Cris. Eu não sei quem é seu amigo Cris. Você vai conhecê-lo, você vai ter a oportunidade de conhecer o Pô, Cris. Cris, foi mal, não te conheço Joga não, lá, cara. buongiorno, buongiorno. Ele assim, buongiorno, italiano, Eu né? amo. Mandia, bambino. Ele fala muito assim, né? É um gente... É um Eu acho que eu tenho um pé na Itália, porque gente boa demais. eu falo alto, eu mexo muito com a mão. Ah, é? Eu acho. Então tá certo. Falta só que tu gosta de muita pasta. Minha comida preferida é massa. Então é. Qualquer molho é massa. É isso aí. Não, Aí, não dispenso comida. somos dois. Se for massa, então, é que eu não dispenso mesmo. Olha, inclusive minha mãe faz umas comidas tão gostosas. Minha mãe é fenomenal. A mamã. Sim, vamos lá. Então, voltando lá pro tema. Senão a gente acaba tendo os nossos devaneios, né? A brisa começa a brisa bater. começa, né? Mas assim, eu acredito primeiro que é um momento muito propício para a gente ter esse tipo de discussão, né? Eu acredito também que a esquerda e a direita, mediante o cenário das eleições norte-americanas, já estão se movimentando e estão usando muito essa pauta para ter algum tipo de barganha na frente, eu não sei. Eu vejo isso também, assim, tem muito um peso de política, politicagem envolvida no meio, sem dúvida, né? Mas, se for para o benefício de todos, né, eu acredito felicidade que... geral da nação. eu acredito que vale a pena. Eu só não concordo quando um lado ganha E o outro e perde. o outro perde demais, entendeu? Porque A ideia é buscar um equilíbrio entre buscar um isso. equilíbrio, porque eu acredito que sempre é a melhor saída. Com diálogo, com algumas discussões. Pelo que a gente está observando, essa PEC ela vai demorar em torno aí de um mínimo, pelo que eu pude ouvir, né, e ver, né, eu acredito que no mínimo aí um ano e meio. Porque ela tem que, depois que ela é PEC, tem os 171 votos, aí se não me engano tem os deputados, tem que ter mais de 300 votos no mínimo para ela ser aprovada. Aí, isso em 2 sessões, se eu não me engano. Aí depois ela vai para o Senado, tem que ter maioria no Senado. Então, assim, é bem complicado. Ela vai passar por muitas etapas. E é ainda tão até... complicado, que nem o Ministério da Justiça quis se posicionar ainda, né? Tá só aguardando ali para ver no que vai dar. Ele tá fazendo as análises. Tá só analisando de um lado, analisando de outro, né? Mas eu particularmente vejo que é uma jogada de politicagem. Eu vejo muito assim. Até porque já existem meios jurídicos de você conseguir, né, pleitear, não é isso aí. Mas vamos para cima. Vamos tentar, né, com aquelas bandeirinhas, vendo o que vai dar. Sendo bom para todo mundo, é o que importa. É o que importa. Eu penso muito assim. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação. É. Não é não? É por aí. Ah, Dom Pedro aí, ó. Dom Pedro. Parafraseando Dom Pedro nesse momento. Parafraseando Dom Pedro, nosso saudoso Dom Pedro, né? Pedrinho. Nosso querido amigo. Vulgo Pedrinho. Tô lembrando muito daquele personagem da escolinha do professor Raimundo. Qual deles? Rolando Lero. Ah. Você lembra lá? Ali era um enrolador profissional, meu Pedrinho. Meu Deus, Pedrinho morreu. O Pedrinho morreu. Ele dizia muito, né? Ele matava. Era uma onda. É verdade. Ô, comédia. E o que mais que eu poderia te dizer, Jaque? Vamos lá. Não, deixa eu te perguntar uma coisa agora, assim, nesse ramo. Dentro de existem vários tipos de gestores e em determinados momentos, não. Tem vários tipos de gestor atuando na mesma operação. Tem. Né? Tem. E aí, em algumas situações, esses gestores não partilham do mesmo pensamento, da mesma rola o fight, como visão. A gente fala, né? E aí, quando rola essas reuniões gerenciais, só entre vocês ali, tipo, vamos, o pau tora? Tora. Ó a pergunta. Tora. Na verdade, assim, são perfis diferentes, né? Então, é muito difícil você pegar uma equipe de gestão, até porque é interessante ter o perfil diferente, porque cada um vai trabalhar como é que eu vou dizer? Uma área específica. Então, assim, tem aquele que é mais metódico,
Tem aquele que ele é mais comunicativo. Você é metódico, né? Também. Tem aquele que é mais... como é que eu vou dizer? Aquele que é mais impulsivo. Né? Enfim. Inclusive, a própria... Existe como é que se diz? Um estudo onde você tem os 4 comportamentos, né? Onde você faz um estudo, né? Se eu não me engano, é o DISC, né? Que você vê lá como é que é o comportamento de cada um. Tem um que é mais metódico, que é mais certinho. Tem outro que é mais comunicador, que é mais agregador. Tem um outro que é mais... que é mais mandão. Né? Que lá que você é o cara que é o mais impositivo, né? Não, tem que ser do meu jeito, porque tem que ser do... Que é isso, pô? Não tem que ser do meu jeito, porque tem que ser assim, assado, né? Então, assim, o desafio é grande, porque quando ocorre esses brainstorms, né? Como a gente fala, né? Sai muita coisa, assim, boa, mas também sai muita coisa que não tem nexo nenhum. Né? E também, muitas vezes, a gente não consegue chegar no denominador comum. Aí tem que ter um que é o... Né? Não, aí tem que ser assim. Né? Geralmente tem que ter... Dentre os caciques o que da manda tribo, mais. tem um que realmente vai ter que dizer, não, aí tem que ser assim. Né? Geralmente é alguém que... Né? Com poder aquisitivo mais alto que o seu. Geralmente é alguém que tem um poder aquisitivo muito maior do que o meu. Que diz, faz do jeito que eu tô pedindo, que é melhor pra ti. Aí você fala, tá bom. Aí eu, sim, senhor. Às vezes, né? Às vezes não. Às vezes ainda a gente diz sim, senhor, porque a gente também entende que pela experiência, pela expertise que a gente observa que tem algumas coisas que fogem muito do que daquilo que a gente conhece, da expertise que a gente tem. Não só a expertise teórica, mas principalmente a expertise na prática. Né? Então, é outro desafio que você tem que ter, né? E dentro da operação, quais são os desafios, assim, que um gestor, ele mais tem e que ele tem que ter as atenções voltadas? Primeiro, ele tem que lidar com o ego da equipe, né? Primeiro com o dele. Porque muitas vezes, quando um gestor, ele ascende, principalmente quando ele ascende, né? A um cargo de gestão, ele tem que lidar muito com o ego dele. Com aquela história que eu falei do mandar. Manda que eu estou... Obedece que eu tô mandando. Entendeu? Primeiro é o ego. Segundo, ele tem que ser um agregador. Então, o perfil dele, no primeiro momento, ele tem que ser aquele cara que saiba fazer um relacionamento... Ter um relacionamento muito bom com o time. Trazer o time para ele. Trazer o time para ele, mas sem ser aquele líder bonzinho, ser o líder justo. Que também tem essa diferença, tem. Né? O bonzinho, pelo amor de Deus, a gente sabe que o bonzinho nunca se deu bem em nada na vida, né? Pesado. É difícil, né? Então, assim, a gente tem que ser justo, né? O que é ser justo? O justo é aquele que você, antes de qualquer coisa, você dita como é que o jogo funciona. As regras do jogo, né? Como que a gente tem que... as estratégias que são traçadas para alcançar aquele objetivo. Né? Então, o segundo desafio que eu vejo é esse. É você saber agregar o time, trazer o time para você. E você ser justo. Você ser justo. Nem ser um tirano e tampouco ser o bonzinho. Um bonzinho. Você tem que ser o justo. O justo é aquilo que o que vai permear e dizer se tu é um cara justo ou não é justamente a cultura da empresa. Né? Então, a cultura da empresa é que vai dizer o que tem que fazer, por que tem que fazer, aquilo que nós falamos, né? Quando tem que fazer, de que forma tem que fazer. Então, acredito que o segundo desafio é esse. E, obviamente, que tem um desafio que é fazer com que as contas não fiquem no vermelho, né? A famosa conta tem que fechar no final do mês. A conta tem que fechar. A né? meta tem que ser batida. Tem que ser batida, né? A conta tem que fechar de maneira que todo mundo saia ganhando. Todo mundo sai ganhando. A equipe sai ganhando, o gestor sai ganhando, o cliente sai ganhando, que é o mais importante. O cliente sai ganhando. É você proporcionar. De que forma que o cliente ganha? Que é outro desafio, né? É você realmente fazer com que o cliente ele tenha aquela experiência mais do que satisfatória. É algo que marque a vida dele. É o que eu falo muito pro meu time. Eu digo, o cara tá lá na casa dele, muitas vezes sem fazer nada, e dá uma vontade de ele ir lá no estabelecimento lá, sei lá, o meu estabelecimento é
Hambúrguer. Ah, faz propaganda do teu agora, pô. Pode fazer. Nossa praia. Faço já já. Pode Calma, fazer, pode vamos lá. fazer, pode falar. Aí Pronto, o cara tá querendo comer um caranguejo delicioso, sabe, assim, perfeito, um caldo saborosíssimo. Ele vai onde? A nossa praia. Né? E tem um atendimento condizente, né? Tem uma estrutura condizente. A gente tem, por exemplo, lá, a gente tem uma estrutura belíssima. Praia por si só já é belíssima, Sim. né? Mas a estrutura que a gente tem lá é muito Arquitetura boa. de Deus. É muito bonito. Nós temos uns lounges lá, um espaço legal. Tem um palquinho lá. Então, assim, traduzindo, proporcionar a melhor experiência para o cliente. É como eu falei, o cara tá lá na casa dele. Cara, tô no domingo aqui em casa, tô sem fazer nada. Acho que eu vou pra praia. Eu vou lá pra praia, vou lá na nossa praia. Porque lá tem um gerente carequinha, o Rômulo. Gente boa, entendeu? E a equipe dele é muito boa, o atendimento lá é top, a comida é gostosa. É isso. É um É conjunto, isso. né? É isso, né? Então, assim, outro desafio grande, não é? Porque a cada dia que se passa, a gente mora numa cidade onde a gente tem muito estabelecimento no nosso ramo. Né? Então, assim, quer comida regional? Tem. Quer italiana? Tem. Quer francesa? Tem. Quer alemã? Tem. Quer árabe? Tem. Quer... Asiática? Tem. Quer rasgueira? Tem. Né? Boteco? Boteco? Tem. Tem. Tem tudo. Verdade. Tem tudo. E pra todos os bolsos também. E gosto. Né? Então, assim, a concorrência é grande. Então, como que você faz para se notar, ser notado? O que tu tem de diferencial para fazer com que o teu público vá lá? Hoje eu tava conversando sobre isso, inclusive com a minha gestora. Mas justamente sobre isso, porque é um ramo em que, sei lá, você abre um estabelecimento aqui, daqui a pouco vem alguém e abre quase do seu lado, vendendo meio que a mesma coisa que você. E aí você já começa a sentir aquele impacto no público, que diminui, que começa a oscilar. Aí no final do mês você começa a sentir aquele impacto no financeiro, nos gráficos, que começam a mudar também. E aí, como que você consegue, o desafio, né? Como que você consegue se manter por 10, 20, 30 anos ali fazendo a mesma coisa, sendo que a tendência é que esses concorrentes só aumentem ao longo do tempo. Porque a galera vê, isso é bom, isso dá dinheiro, hein? Acho que eu vou investir nisso aí. E aí vai e tenta fazer a mesma coisa. Então, acho que o seu diferencial... Na minha visão... Pra mim, tô falando por mim, né? Certo. Eu acho que o diferencial é o que conta muito. E esse diferencial, ele é apontado de várias formas. Tem várias formas, tem. Mas pra mim, uma que não tem como deixar... É o atendimento. É o atendimento. Então, assim... Mas pra mim isso entra como um diferencial. Mas eu acho que dos diferenciais, eu acho que esse é o maior. Porque, olha, vamos ser sinceros, atendimento aqui no Ceará como um todo, tá? Peca muito. Se você for pra grandes, tipo São Paulo, que são grandes capitais, né? Que tudo começa em São Paulo e depois se dissipa pro Brasil. E sabe o que é engraçado? O quê? Você querer te cortar, mais te cortando. Tu vai lá pra São Paulo... Aí tu vê lá um bocado de cabeça chata. É os nordestinos trabalhando Cearense lá. Vou pegar o cearense, porque eu sou cearense e eu posso, né? É o lugar de fala. Ah, né? desculpa. Né? Não Então, porque eu não sou cearense. porque tu não é. Né? Mas então, eu sou filha de cearense. Enfim, tu é meia, né? Eu sou da gema. Mas tô brincando. Mas enfim, então o que acontece? Quando o cara tá lá, o cara faz tudo bem direitinho. É atencioso e não sei o quê. O cara quando vem pra cá, eu não sei o que acontece. O cara acha que porque ele tá aqui, ele tem que agir de forma diferente. Meu irmão, mas eu digo isso que aconteceu recentemente onde eu trabalhava. Entendeu? Fiquei sabendo. O cara... Hã? Fiquei sabendo. Pronto. O cara trabalhava lá... Chegam. Porque não sei o quê. Não, porque lá era top demais, não sei o quê. Beleza. E por que aqui tu não faz igual? E é porque é tudo da mesma empresa. Entendeu? Então, assim, dá vontade de perguntar, e por que tu faz diferente aqui, pô? Por que essa mudança de comportamento tão... Não é? É a cultura. É a cultura. E o atendimento realmente... Pô, você chega num lugar... Às vezes, já recebi convidados aqui, inclusive, que eles têm Eles vão aqui, sabe aqueles perfis de Instagram que vão nos lugares pra poder experimentar comida e fazer divulgação? Sim. Eles já disseram pra gente que foram no estabelecimento, eles não conseguiram nem ser atendidos.
que eles foram embora porque ficaram 40 minutos e não conseguiram ser atendidos. Então, tu imagina. Foi feita uma pesquisa. Na verdade, existem várias pesquisas, né? Pesquisa para tudo. Até para saber quanto tempo o cliente ele anda dentro do banheiro. Existe, né? Mas, Sério? Enfim, tem. Tem sim. É o Mas famoso aí- resposta? A famosa resposta? Não, resposta é um dos vários, né? Mas enfim. O primeiro lugar sempre nessas pesquisas é o atendimento. Aí o pessoal, e o preço? Tipo, de positivo, de negativo, Tipo, do que vai fazer com que realmente faça eu o me cliente ir tornar no lugar. fiel, né, daquele lugar. Claro que a gente está falando, obviamente, do nosso ramo, né? Principalmente do nosso ramo. Mas, por exemplo, o preço é o quarto. É mesmo. É. E qual é o top 3, então? Atendimento. É o atendimento, a estrutura e a comida, né? Sendo que a comida é o segundo, né? E o terceiro, assim, é a questão da estrutura, como é que é o ambiente, né? O que o ambiente proporciona, né? E por aí vai. E o preço tem que ser condizente com tudo isso, né? Por quê? Porque o cliente ele tem que ter a percepção, né, de que ele está tendo um excelente custo-benefício. Então, para que eu possa incutir na cabeça dele de que realmente é um excelente custo-benefício, eu posso cobrar um prato razoavelmente caro, posso ter uma estrutura, posso ter as paredes do restaurante todas pintadas de ouro, mas se o meu atendimento ele não for pelo menos condizente com a proposta que tem no restaurante, não adianta. Não adianta. Então, na minha visão, existem vários, né? Claro que você tem que ter um prato saboroso, né? Puxando a sardinha para ti, né? Ai, obrigada. Tem que ter um prato muito saboroso, a apresentação do prato tem que ser muito Belíssimo. boa, né? O sabor, né? Tudo. Mas eu acredito que se eu tiver de colocar na balança, com certeza é um atendimento. Com certeza. Porque você observa restaurantes aí que... Tem um restaurante que eu vou, que é um restaurantezinho simples, lá na cidade 2000. Simples assim, né? Que eu vou muito lá na cidade 2000, minha mãe mora lá e tal. Eu gosto muito da carne de sol de lá. Mas do lado tem um cara que faz a carne de sol mais gostosa do que a dele. Mas eu vou lá porque tem um garçom que o cara me atende de um jeito que nunca, assim, que dificilmente alguém me atende. Eu chego, ele primeiramente, quando eu vou muito com minha família, né? Eu vou com meu pai e minha mãe, minha irmã, minha esposa, né? Quando eu chego, ele já vem com aquele sorrisão no rosto já. E aí, seu Rômulo, tudo bem? Como é que o senhor tá? Né? E aí você já nota a diferença, né? A receptividade, né? A maneira como o cara te enxerga, como ele te vê. Né? Então você acaba sentindo, nossa, eu sou o único, né? Sou the special one. Né? Sou o especial para ele. E na verdade não é. Mas essa experiência que ele proporciona, o garçom chega lá e brinca com a minha mãe, tira uma brincadeirazinha com meu pai, tira uma brincadeirazinha com o pessoal, fica ali um pouquinho perto da mesa, conversa com o pessoal. Então isso vai criando um vínculo, não é? E esse vínculo é que faz com que todo mês, quando eu quero comer carne de sol, eu vá para lá. Tá? Então, assim, eu acredito muito que... Eu acredito nisso. É o diferencial, porque a estrutura dele, assim, né? A estrutura dele não é perto do outro que tem do lado, não é melhor. Mas o atendimento dele é diferenciado. O produto que ele vende não é ruim, mas também não é tão melhor que o outro. É condizente ali, mais ou menos igual. Mas o que diferencia ali é o atendimento. Você tava falando aí, eu tava lembrando. Meu pai era muito apegado a essas coisas, sabe? Aí eu lembrei que teve Atendimento? Meu pai sempre foi muito assim. Então, às vezes, eu juro pra você, durante anos da nossa vida, todas as vezes que a gente ia pra praia, nós sempre íamos para a mesma barraca. Sentávamos sempre, porque é dividido por área, cada área tem seu garçom. Sentávamos sempre do mesmo lado. Então meu pai passava e perguntava pro garçom, Eduardo, que era o nome do meu irmão, lembro dele. Eduardo, tá atendendo aonde hoje? Aí o Eduardo, tô atendendo ali. Meu pai ia sentar aonde o Eduardo atendia. A minha mãe às vezes falava assim, ai meu Deus, a gente só vem pra essa barraca. Meu pai, eu gosto daqui. Então... Porque você se sente em casa, cara, se sente acolhido, sabe né? que são anos
Essa barraca nem existe mais, ela já foi destruída, já construíram outra coisa no lugar. Mas toda a vida que eu passo ali, em frente... A memória eu falo, afetiva. tipo, caraca, É. eu vim muito... É aquilo que eu falei, o cara tá em casa, né? Tipo assim, cara, que tédio, eu vou pra onde? Vamos pra praia. Nossa praia. Não, vamos pra praia. Meu pai já estacionando o carro. A minha mãe... Ah, mas tem tanta barraca aqui. É. Ele já não precisava nem dizer, ia pra praia. Era aquilo, a praia só era resumida aquela barraca. É. Sentava sempre do mesmo lado, quase que nas mesmas mesas. É. Se tivesse ocupado, ele ficava em pé, esperando É o alguém que eu se falo levantar muito pra poder sentar na mesa que É ele o que eu gostava falo de muito sentar. pro time. Eu digo assim, cara, olha, não tem nada mais recompensador de um cliente chegar para um garçom. Falo quando eu faço reuniões com garçons, né? Porque eu gosto muito de ir na mesa conversar com o cliente. Inclusive, A gente parou de frequentar essa barraca um pouco depois, porque o garçom saiu. eu sou o tipo de... Claro que, como eu falei anteriormente, cada um tem tem as suas virtudes, né? Mas se tem uma coisa que eu gosto muito é de conversar com meus clientes. Porque eu conversar com os clientes, você recebe cada feedback legal, assim, sabe? Que muitas vezes, por conta da rotina, que foi o que a gente conversou antes, acaba se deixando passar despercebido. Né? E eu falo muito para os garçons, eu falo muito pro meu time, a minha brigada, né? Como eu digo, a minha brigada de atendimento. Né? Eu digo muito para eles assim, não tem nada mais recompensador do que um cliente reconhecer o seu trabalho. E ele chegar aqui no estabelecimento e dizer justamente isso. Eu quero ser atendido pelo fulano. Eu gosto do atendimento do ciclano. Então, assim, você proporcionar, você ter esse tipo de... criar esse tipo de vínculo com o cliente, cara, isso acontece inclusive comigo. Tem clientes que me acompanham, por incrível que pareça, desde a época da Saraiva. Olha que eu trabalhava no ramo de livraria. Depois do ramo de livraria, por acaso, eu fui fazer um teste assim, não, eu vou tentar para essa empresa aqui, que era um ramo alimentício, de uma multinacional, inclusive, né? E eu fui, mas eu fui assim de forma, sabe, despretensiosa. Não, eu vou porque, né? Se eu não passar, fico aprendizado, né? Procurar melhorar, vendo o que foi que eu errei. Olha como ele é otimista. E se eu não passar, e se eu passar, cara, eu vou ter oportunidade de trabalhar numa empresa multinacional, né, que realmente tem uma visão diferente sobre muitas coisas, vou aprender novas coisas, novos processos, por aí vai. Né? Nem faz inveja, porque eu também já trabalhei numa empresa Não, eu sei. internacional. É vero. Multinacional. É vero, nem diz meu amigo, é vero. Infelizmente. Bem, aí entra justamente aquilo que a gente falou. Uma hora alguém tem que pagar a conta. E a gestão... E a gestão tá... foi Né? o grande fator aí pra mim, Né? decisivo. E uma hora alguém paga a conta. Isso aí é inevitável. É que nem o Thanos. Trabalhador, eu sou inevitável. Né? O trabalhador É, que chega pra trabalhar e descobre que não tem mais trabalho. mas aconteceu isso comigo uma vez. É? Cheguei na minha motinha, trabalho, todo alegre, todo serelepe em cima da moto. Leve e fagueiro. Pois é, aí quando eu tô descendo da moto, o cara... Pode voltar. Tipo como se rebobinasse a fita. Pode voltar, porque fechou. Eu, como? Não, foi justamente na pandemia. Né? Mas Pode voltar, porque fechou. Ei, mas o meu não foi pandemia, não. Não, eu sei. Pode voltar, porque fechou. Como é? Não, fechou. Cara, eu cheguei Fechou. 15 minutos atrasado na reunião. Putz, que começou 11, eu cheguei 11h15. Aí quando você chega assim, você vê tudo naquela cara de velório. Sei. Aí, ué, o que foi que aconteceu? Jaqueline, tu nunca chegou no teu horário, Ei, né, cara? Tá me incrível. respeita, eu sempre cheguei adiantado no trabalho. Brincando, pessoal, Ei, brincadeira. mano, pode falar tudo, mas eu respondo horário. Eu sou chata com horário chato com também. horário pra caramba. Eu Mas, sempre assim, cheguei antecipado. Voltando, né? Outros devaneios agora de novo, né? Não, mas assim, a gente tá falando de gestão. Então, assim, eu prego muito isso pro time, sabe? Tipo, cliente chegar lá na porta do estabelecimento, ele não quer nem saber do gerente, nem da recepção, ele quer logo garçom. Cadê o fulano? Ele tá onde? Eu vou sentar lá. Entendeu? Eu vou sentar lá. Então, é muito do que eu falo para os meninos, né? Assim, para a equipe de front, né? Eu digo, olha, pode vir um cara fazer um estabelecimento igual ou melhor. O cara pode chamar o melhor chefe do mundo, o cordon bleu, do sei da onde e tal. O cara vai arrebentar, vai fazer pratos deliciosos e tudo e tal, mas o que vai segurar são vocês. Assim como
também a questão de como, por um lado, você fideliza, como também tem o outro lado da moeda. Se você não tiver um pessoal muito, como é que eu vou dizer, que distrate, a grosso modo falando, distrate o cliente, também pode esperar que uma hora a casa cai. A casa cai. Né? Temos casos, inclusive, aqui de restaurantes famosíssimos, né? Aqui em Fortaleza. Mas eu te conto dos bastidores. Babado. Porque tu sabe, né? A gente não quer ganhar processo, não. Não podemos citar nomes. É verdade. Mas, que inclusive quebraram realmente por conta disso. Quebraram por conta disso. Todo mundo reclamava. Meu irmão, não ando lá nunca mais. Fui muito maltratado. Né? As pessoas não me davam atenção. Né? Aí muitos até falavam assim, a comida era deliciosa, né? Muito boa comida, mas olha, o atendimento... Pode falar palavrão? Não, Pode, né? pode. Era uma bosta. Isso é palavrão pra tu? É porque, né? Estou num podcast. Mas, Não, enfim. mas realmente, tipo assim, Cara. você ir pra um lugar onde você tem que ficar mendigando a atenção do garçom. Que às vezes o cara levanta a mão, ei, chama. Tem gente que assovia. Ops! Ei, pss. Já aconteceu. Faça isso não, viu? Ei, de você Não faça isso com ficar. garçom, não. De você ficar chamando. Rapaz, eu tô chamando pra pagar a conta, porque eu quero ir embora. O cara não vem aqui. Tem restaurante que tem um dispositivo, né? Aí quando você se Você leva. coloca um reloginho aqui no braço dele, Ah, é? aí você, pim, aperta aquele treme aqui, aí o garçom vai lá. Ah, é? É. Ladeira. Tem na tua? Não. Lá não dá, não. Acho que, como lá é aberto, acho que não duraria um dia. Os que passam lá na parte lá da areia, lá, o pessoal ia levar tudo. Mas, enfim. Ei, mas. Então, o desafio, pessoal, o desafio assim, que eu vejo do gestor é esse. Ele tem que ter equilíbrio. Que até em pra tudo. pagar a conta em alguns lugares você tem que se humilhar. Tem que ter equilíbrio em tudo. Então você tem que estar muito atento ao que está acontecendo no front. Você tem que estar ali com a equipe de garçons, os cumins, o pessoal do bar ali. Tem que ter muito cuidado, né, em relação à questão do atendimento ao cliente. Né, também tem que estar ligado, tendo sempre contato com o pessoal de outros setores, sempre procurando estar muito próximo com o pessoal de cozinha, tempo de prato, se sai no padrão, né, verificando com o pessoal lá do estoque, ver se todos os insumos chegaram, o que não tem na casa naquele dia, o que faltou chegar, o que atrasou, se o nível de cozinha tá bom, se não tá, se o nível do bar tá bom, se não tá, se tem todos, enfim. Até porque dentro de uma cozinha, a lei de Murphy, ela Funciona. de um Não, jeito, na verdade, nível estratosférico. na verdade, Porque você fala, cara, hoje eu não consegui levantar praça nesse nível e essa produção é que eu tenho menos. Porra, é só essa produção que os garçons lançam. já aconteceu, falando de Lady Murphy, já aconteceu de a gente mudar uma planta de um lugar no restaurante e era a única planta que a gente tinha bem, né? Nossa, vamos mudar de lugar porque ela tá muito bonita, ela tá grande, tá muito vistosa. A planta Vamos morreu. botar assim. Aí quando a gente foi tirar a planta do lugar, o vaso quebrou, a planta caiu, meu irmão, foi uma confusão. E agora, como é que a gente vai fazer para pegar essa planta? Só tem essa, as outras ainda estavam muito pequenas. Foi uma confusão, Aí mas deu certo. manda o gerente comprar o vaso. Aí lá vai mas foi isso mesmo. Lá vai o gerente ligar pra paisagista, né? Nome chique pra, né? Quem cuida de planta. Mas enfim. Jardineiro. Eu não queria dizer, né? Mas já. Né? Ei, mas jardineiro é uma profissão, estamos desmerecendo ninguém, eu tô pensando, não. eu tô pensando em ser jardineiro. Jardineiro cobra caro. Aderir mudança de Eu fui ramo. fazer um levantamento recentemente lá onde eu tô agora. Pra fazer um paisagismo. Olha, eu tô achando que, né? Vai ser jardineiro? Vai ser um negócio. Não, na verdade lá, porque como é uma área de praia, então você tem que ter muito cuidado. E eu, como era leigo, né? Então eu fui atrás de saber, né? Quais são as. Inclusive perguntei até pro meu pai. Pai, planta boa pra praia assim, porque o pai conhece tudo, né? Planta boa. É. Teu pai é aleatório que nem você. Pai, não. uma planta boa assim pra praia, que venta muito, pega muita marisia, muito sol. Aí o pai disse, rosa do deserto. Pois não foi? A mulher chegou lá e disse, foi lá fazer o projeto lá no restaurante lá. Aí a mulher disse, olha, aqui vai ficar muito bom a rosa do deserto. Aí eu tava dizendo assim, não precisava nem ter contratado ela, né? Meu pai já tinha me dado a resposta, né? Mas enfim. Então assim. Lá na minha avó tem. E é na parte externa, porque ela tem uma piscina na casa dela.
Desculpa, querido. Tem uma piscina, aí tem uma rosa do deserto lá que fica na parte da piscina, pegando sol, chuva, tempo. Na piscina. Não dentro da piscina, mas na borda, assim, na Sim. Na lateralzinha. casa da tua avó. Casa de vovó. Pô, tua avó é outro nível, né? Com certeza, pai. Por isso que ela é minha avó. Nossa, humilde também. Enfim, então eu acredito que o gestor, ele é esse agregador. Né? Então ele fica ali no meio, né? Aqui de um lado, os clientes, né? Do outro lado, também tem o time, né? Então eu acredito que ele precisa ser agregador, que tem que buscar o equilíbrio, tem que ser justo, muito justo, porque Você sentiu o amor da equipe por você? de algumas pessoas sim, Porque você sabe da maioria sim. que algumas pessoas... Na tua frente não, porque as pessoas não têm coragem de falar na tua frente. Mas aí quando passava... É porque assim, como eu te falo, eu procuro ser um cara justo. Ei, mas eu sempre te defendi, tá? Pra deixar isso claro. Obviamente que assim, existem alguns colaboradores que vão te testar. A paciência, a sanidade. Não, tudo que ele vai te testar. Né? Ele vai te testar. Então, até para que você tenha realmente esse senso de justiça, você, como eu falei anteriormente, você tem que primeiro mostrar para ele como é que as coisas funcionam. Né? Por mais óbvias que elas sejam. Né? Porque o óbvio é subjetivo. Entendeu? Então, assim, o combinado não sai caro. Eu vou muito disso. Eu acho massa esse pensamento aí. Entendeu? Então, eu não tenho por que pintar um mundo cor-de-rosa e dizer que é tudo perfeito. Não é. Não é. Mas, claro que também não é aquele cenário, como é que eu vou dizer, que impossível de se trabalhar. Claro que não. Não é? Mas eu pauto muito nisso, não é? De você ser sempre honesto, transparente e, acima de tudo, justo. Então, cara, é o seguinte, tu vai trabalhar aqui com a gente, a escala é 6x1, por enquanto, né? A escala é 6x1, né? O horário de trabalho o horário não é fácil. Então, assim, um desafio que, como a gente falou anteriormente, o desafio de convencer a pessoa a trabalhar muitas vezes num horário, principalmente horário de fechamento de restaurante, é punk, meu irmão. É punk, porque assim... E a gente já trabalhou nesse horário, que você é muito mais tempo do que punk, é punk. Muitas vezes, como gestor, a gente virar a madrugada, entendeu? Muitas vezes tem que fazer um serviço, acompanhar ciclano, beltrano, de um serviço, de um exaustor, de uma parede que tem que levantar, de um serviço que tem que ser feito, porque amanhã vai ter um evento e muitas vezes tem feriado, e no feriado a gente tem que ficar até de madrugada porque tem que fazer o inventário e a contagem. É verdade. Entendeu? Então, assim, não é fácil. É como eu falei, enquanto as pessoas estão ali se divertindo, nós estamos ali trabalhando. Então, para você incutir na mente das pessoas, principalmente nos dias de hoje, difícil. Não é fácil, é difícil. Porque a pessoa vai fazer uma conta bem simplória. Ela vai dizer assim... Não vale a pena. Qual o custo que eu... Né? Não vale a pena. O cara vai dizer... Aí como... Que é um dos desafios que a gente tem hoje. Como que a gente faz para que essa geração, principalmente, se sinta atraída a trabalhar dentro do nosso ramo? Né? Então, assim, existem muitas políticas, né? Tem empresa que pacote de benefício, né? Nem né? como foi que eu me senti. Não, eu falo muito, sabe o quê? Que Olha, é importante a pessoa gostar do que ela faz. Eu me senti atraído porque, assim, eu sempre gostei de lidar com o público. Sempre. Assim, no primeiro momento eu achava que eu era um cara tímido. No primeiro momento. Mas, assim, eu fui percebendo que não. Eu gosto de conversar. Eu gosto de dialogar, eu gosto de... a tal da dialética, né? Eu gosto realmente disso. Ele gosta de usar palavras difíceis. Nossa. Né? Então, assim, isso é importante. Eu sempre gostei, né? Sempre gostei muito desse lado, entendeu? Eu sempre fui um cara que gosto muito de discutir ideias. Eu sempre gostei, porque é daí que, por incrível que pareça, quando você menos espera... surge uma ideia assim que, caraca, meu irmão, por que eu nunca pensei nisso? Tá na minha frente, eu não vi. Né? Mas eu preciso dizer o seguinte... Coisas simples do dia a dia, inclusive, na rotina do restaurante mesmo.
pontuar aqui uma coisa. Uma coisa que eu aprendi, que é o quê? Uma coisa que eu aprendi, só para me lembrar. O simples também funciona. E muito! Mas eu quero dizer o seguinte. Tipo assim, eu te chamo... Eu já tem um tempão que eu tô tentando te convencer a vir aqui falar um pouco sobre a sua experiência de gestão, né? Primeiro porque, em muitas situações, a gente às vezes sentava pra conversar e debater sobre gestão, sobre algumas coisas. Porque você foi um gestor que eu tive. A gente trabalhou junto aí pelo menos um ano. Foi mais. Não, foi um ano. Um pouquinho mais. Foi 1 ano e pouco, não. Um ano. Foi um ano. E eu acho que uma das coisas que eu sempre achei massa, assim, né? Era que você nunca foi um gestor mimizento. No sentido de, se precisasse ir pra dentro da cozinha, se precisasse carregar bandeja, se precisasse lavar uma louça, se precisasse... Lavar banheiro. lavar banheiro. Passar mop no salão. Eu já vi você fazendo isso várias vezes. Ir pra mesa atender o cliente, ficar na recepção recebendo o cliente. Isso é uma coisa que você já fez várias vezes e eu sou testemunha. Não é o ideal, né? Não é o ideal, mas assim... a gente como gestor, a gente entende que em determinados momentos a gente vai ter que meter a mão na massa. Tem que meter a mão na massa. Inclusive, tem algumas equipes, alguns times, que eles só acreditam naquilo que tu fala se tu mostrar de fato que tu também é capaz de fazer. Porque senão eles ficam duvidando. Quê? Isso aí? Não dá. É impossível. E não sei o quê. Então, assim, eu já inclusive, em um restaurante que eu trabalhei, durante um dia, eu fui trabalhar de garçom. Teve um garçom que faltou, e eu tava lá e tal, me dá um avental aí, vum. Peguei um avental, botei o uniforme e fui atender. Aí eu disse, eu vou mostrar para vocês que se a gente tiver foco, só o foco, né, a gente consegue realmente proporcionar uma experiência diferente para os clientes. E a gente alcança um resultado legal. Aí eu já sabia, por exemplo, qual era o produto que eu estava precisando, o produto que eu menos vendia na casa. Eu gosto muito disso, sabe? De vender o mais caro. Não, na verdade, o que tem menos giro, né? O que sai menos, né? Por exemplo, no último que eu trabalhei, tinha um vinho lá, que esse vinho ele não saía nem a pau. Porque ele era muito caro Ele era ou um porque a vinho... galera não oferecia? Era o tipo de uva dele. Qual era? Taná. Né? Então, assim, é uma uva que não é qualquer paladar que se adapta, porque é a que tem a maior concentração de tanino, né? Olha. Então, ele harmoniza com pratos de frutas... Frutas não, pratos de carne vermelha, mas que tem que ser realmente bem... Uma carne mais pesada, mais gordurosa. Porque o tanino ajuda, né? Na limpeza do na paladar. limpeza do paladar e por aí vai. Só que esse vinho, ele não saía nem a pau. Nem a pau esse vinho saía. Aí eu vou vender na verdade não é, eu vou atrás de querer vender pelo menos uma garrafa desse vinho hoje. Desafio pessoal. Era. Mas isso comigo, né? Eu não falei pra nenhum garçom não, né? Porque vai que não, né? Aí tá vendo como vai dá que certo? agora. Né? Mas assim, eu coloquei isso pra mim mesmo, né? Aí, já lá pelas tantas, acho que estava perto de fechar o restaurante, entrou eu lembro como se fosse hoje, entrou um cliente, ele sentou na mesa, tava ele e a esposa dele sentou do lado dele assim, aí eu, olá, doutor fulano, boa noite, tudo bem? Meu nome é Rômulo, vou aqui iniciar o seu atendimento, seja muito bem-vindo, né? Hoje nós temos como... Sugestão do chefe? Sugestão da casa, nós temos um filé ao molho, qual era o molho? Gorgonzola, se não me engano. Filé ao molho gorgonzola, uma delícia, um bife alto, suculento e lá vai, né? Aí, e para harmonizar, eu tenho um vinho. Um vinho delicioso para o senhor e eu falei muito assim, eu falei não no sentido de que ele teria um gasto, eu falei como se fosse um investimento na experiência dele. É aquele que a gente fala da diferença entre o preço e a percepção de valor. Quando a gente fala de técnica de venda, né, para a equipe, né? Aí eu consegui vender o vinho.
O vinho já estava tanto tempo dentro Adega. da adega que o rótulo estava marcado já com a O da negócio prateleira. que fica segurando ele. Tava marcado. Eu, eita, meu irmão, mas vou tirar. Porque a gente tem aquela questão, como o nome da tua colega, que eu esqueci o nome dela? Nayara. A Nayara sabe o que eu tô falando. O rótulo tem que estar impecável, a garrafa, a apresentação. E o rótulo tinha uma lista mesmo no meio do rótulo. Não é? E eu, caraca, mas vai ser isso aqui mesmo. Eu não queria. Né? Não, você. Aí eu fui e mostrei o vinho, né? Olha, da uva, tá na uva tal, porque ele tinha dito que gostava de vinho forte. Eu gosto de vinho encorpado, bem encorpado, depois vai ser tu. O rapaz, ó, Deus é tão maravilhoso. Obrigado, senhor. Obrigado, meu Deus. Deus, olha, tu é muito bom. Né? Aí eu fui e vendi o vinho pro cara. Quando o cara deu a primeira golada no vinho, eu senti, eu acho que ele tava bebendo cachaça. Que era forte o vinho. Ele bebeu assim, Aquele aí que você tem que fechar o olho. Aí o senhor gostou do vinho? Ele, é forte, né? Aí, o senhor não disse que gostava de vinho Aí forte? o doutor, por quê, né? Mas, ó, a partir da segunda... Já fica melhor. Né? Já adormece a boca. Já adormece a boca, né? Aí o cliente foi... E não, mas eu gostei. Eu gosto de vinho assim mesmo, bem encorpado. Manda o filé alto agora. Bem encorpado. Aí ótimo, então... Aí no final do dia, eu falei pro pessoal, resumindo aqui, né, a história. Pessoal, se vocês não acreditarem no potencial de cada um de vocês, não é só para cá não, mas para qualquer canto, para qualquer coisa que vocês se proporem a fazer, tá? A gente de fato não alcança. A gente não consegue alcançar os objetivos que a gente tem. Verdade. Então as dificuldades, elas sempre vão existir, os obstáculos sempre vão existir, né? Mas a gente não pode desistir. Né? Então eu falo muito, a gente faz as reuniões pré-turno, né? Que é aquelas reuniões antes de começar antes de começar lá a operação, né? E a gente fala muito disso, né? A gente sempre tem que estar ali, né? Vulgo, direcional, briefingzinho. O briefing, né? Direcionando a própria equipe, né? Mostrando realmente o que a gente tem que fazer naquele dia, o que a gente tem que vender, quais são as sugestões, né? Aí por aí vai. Você falou de meta, né? Então a gente pega aquela meta, destrincha a meta toda, né? Então a gente pega a quantidade de garçons, quais são as famílias que a gente precisa vender, por que a gente precisa vender, por que tal produto está com baixo giro, o que a gente vai fazer para dar um incentivo para o garçom, para ele aumentar o giro daquele produto, entendeu? Então a gente fica pensando muito nisso, né? A cabeça 1000 por hora. É como eu falei no início, é por isso que eu não tenho mais cabelo, por isso que tudo branco, A justificativa dele. Um bocado de ruga, cara de véi, né? Por quê? Porque realmente é estressante, mas eu gosto. Eu gosto. Porque você tem que gostar do que você faz, mas eu cara. gosto, Senão você não aguenta, porque quando você vê o resultado vindo, cara, você fala assim, cara, pô, não é que deu certo mesmo. Sou bom, hein? Poxa. E o mais interessante disso é quando você consegue... que na equipe sempre tem aqueles que são os questionadores, né? Eu me considero uma questionadora. Mas o questionador pessimista. Não. Né? Não, aí quando você consegue recuperar e trazer um cara desse pro time, cara, é muito gratificante também. Você fica pensando, cara... Ainda teve um que eu ainda falava assim, tu lembra um tempo atrás como é que tu era? Né? Da forma como tu agia, o que tu pensava. Né? Hoje tu é uma pessoa totalmente diferente. Né? Então inclusive foi um dos que falou quando eu tava vindo aqui pro podcast. Foi? Né? Foi um dos que falou. Eles são, mas isso aí tem o seu dedo também. Né? Tem o seu dedo. Então, primeiro que o senhor acreditou em mim, o senhor me deu ferramentas para que eu pudesse me desenvolver. Né? E o senhor, assim, eu fico até meio assim, e o senhor não desistiu de mim. Tem muita gente que diz isso. O senhor não desistiu de mim. Né? Então, assim, é muito gratificante. Claro que tem casos e casos. Né? Tem casos que realmente a gente se frustra por não conseguir transformar, digamos assim, mas... Porque a pessoa também tem que querer, né? A pessoa tem que querer. Acho que começa por aí, a pessoa tem que querer. Eu acredito que
não é só o querer. Eu acho que vai muito também das necessidades que ela tem, né? O que ela está necessitando naquele momento, né? O querer vem realmente... Eu quero porque eu tenho uma motivação por trás. Né? O que me motiva, né? Voltando a falar daquela história do trabalhador, de investir num transporte melhor, né? Essas coisas que a gente conversou antes. Eu falo muito para cada um das pessoas da equipe, eu falo muito assim, o que te move, né? O que é que faz tu acordar todo dia, de manhã, pegar aquele grande circular, lotado, Rodar com Fortaleza. um bocado de gente fedida, né? Muitas vezes no meio do caminho tu pode até ter um contratempo assim, né? E o que te motiva a tu estar aqui todo dia? Aí eles vão dizendo. Meus boletos. Minhas contas, né? Não, teve um que disse assim, seu Rômulo, minhas contas. Um dia desse eu até ri com ele. Seu Rômulo, minhas contas. Eu tô jogando a conta pra cima, fechando os olhos, levantando o braço. A primeira que cai na minha mão, eu pago. Ih, eu tava nessa, hein? Já passei por essa fase da minha Entendeu? vida. Aí, Sorteio de boleto. tem um que inclusive, não sei se você lembra do seu Bernardo. O B? O Com B, certeza. Lembra? Eu até fico um pouco emocionado, porque o Bernardo, ele trabalhou com a gente lá, no primeiro momento, e ele saiu de lá por conta da filha dele, da Sofia, né? E é um cara, assim, que você vê que é um cara fantástico. Fantástico. É um cara brincalhão, sabe? É um cara que deixa o ambiente leve. Ele e o Zé Maria, né? Que tem lá. Né? O seu Zé, Né? que é maravilhoso. Toda vez que eu passo lá, ele me abraça e fala, gosto muito de você, viu? Ô, seu Zé, obrigado, também gosto de você. Aí, o Bernardo teve que sair. Teve que sair no primeiro momento por conta da Sofia. E quando ele voltou, né, a gente conversou e tal, a gente se abraçou, né, e foi muito legal, assim, sabe, que ele chegou pra mim e me apresentou a Sofia. Teve um dia que ele foi lá e me apresentou a Sofia. Aí disse assim, tá aqui, seu Romulo, minha motivação é essa aqui. Entendeu? Então, assim, isso tinha acontecido 1 ano e meio atrás, né, e tal. Ele passou 1 ano fora, justamente para se reorganizar e voltar. Então, vai muito da motivação, né? O que te motiva todo dia? O que me motiva, principalmente, Rômulo, é a minha esposa. Eu saio de casa todo dia, né? Peço saúde a Deus todo dia, a Jeová, né? Deus. Todo dia, saúde, que Ele proteja os nossos caminhos. E o que me move, o que me motiva todo dia é ela. Quando eu estou passando por um momento difícil assim no trabalho, aí eu venho na minha cabeça. É por ela. Principalmente por ela. Né? Então, assim, cada um tem a sua motivação. Tu deve ter uma motivação, não sei, eu quero proporcionar uma vida melhor, sei lá, para minha mãe. Minha motivação principal é minha família. Né? Minha mãe e meu irmão. Minha mãe, principalmente depois do que aconteceu contigo, né? Que é uma perda assim, imensurável. A gente sabe que... Eu não gosto nem de pensar. Eu passei isso muito perto, né? Porque eu tive a perca do meu sogro, o pai da minha esposa, que era um paizão também. E realmente assim não consigo nem só de imaginar um dia não estar com eles aqui, eu já mexe demais comigo. Mas cada um tem a sua motivação. Eu acho que você todo dia tá ali motivado, mantendo a disciplina, né? Sendo constante naquilo que você faz, procurando ser melhor todos os dias, né? Eu acredito que é inevitável você não alcançar o sucesso. É muito difícil, a jornada é difícil. A Bíblia até diz, né? São 2 caminhos, né? Tem um largo, bonito, florido, não sei o quê, e tem o estreitinho, que é tortuoso e tal. Né? Mas a recompensa lá no final, com certeza você vai ter. Eu já estou sem palavras. Nossa. Isso é difícil de acontecer, né? Ah, é? É verdade. É verdade. Eu ficar sem palavras é uma coisa difícil de acontecer. Os dois, né? Mas assim, eu acho que agora você fez um desfecho perfeito. Ah, foi? Eu acho.
Embora eu tenha me engasgado, peço desculpa, né? Ele assim, Eu me tam- engasguei com a minha saliva, cara, acredita? eu também dei umas tossidinhas, mas assim, eu tô vindo de uma semana doente. Tá doente e tu me chama pro podcast. Sai. Semana passada tava bem mal, então consegui. Tô 95% ainda. É. Quase Mas lá, é porque, quase lá. é porque realmente, como a gente trabalha todo o tempo falando com o pessoal, Dá uma então, assim, realmente prejudica um pouco. E onde eu trabalho também, agora, né? maresia. A maresia sol, direta ali, o sol, meu bronze, né? Que ele tá bronzeado Não de é? milhões. Meu bronze de milhões. Cenoura e bronze. Cenoura e bronze, né? Enfim. Então Não, não. é isso. Um bronze raíto de sol. É bom. E assim, eu não gosto de pegar bronze. Eu não curto muito, não. Porque vai que envelhece, né? Assim, mais rápido. Protetor solar existe pra isso, viu? Só pra Cara, te mas dizer. se eu disser pra ti que eu coloco o protetor solar, eu esqueço que eu coloco o protetor solar, aí eu, sei lá, eu sou muito. Aí eu pego assim, aí depois vou coçar o olho. Já aconteceu uma vez de eu ficar com o meu olho irritadíssimo por causa do protetor solar. Eu disse, olha, pra não ter problema, Não eu vou prefiro mais ficar usar. queimando no sol do que eu colocar o protetor solar. Porque eu esqueço. Eu Nossa não fico- praia. Um chapéuzinho, um bonezinho pra ele. Arrumar um que caiba. É, o meu amigo Cris e minha amiga Ireuda. Oh, Um abraço pra minha equipe também lá do Nossa Praia. A equipe forte. Pronto. E com essa frase motivacional, esse declaração de amor pra equipe, a gente encerra esse episódio do Conversa de Cozinha. Então, quero te agradecer por você ter aceitado participar. Imagina, eu espero que vocês tenham gostado. Ter Que eu vindo possa ter compartilhar. contribuído um pouco, né, do meu conhecimento. Se deixasse, a gente ia passar mais umas 3 horas conversando assunto não falta, né? Assunto não falta, graças a Deus, né? aí. Porque Daqui a gente pouco gosta de a gente conversar. começa a pegar viagem, vai desviando. É. E assim vai. Mas isso é bom, isso é benéfico para ambas as partes. Um abraço para todos vocês. Valeu. E é isso, até o próximo episódio. Espero muito que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais, @conversadecozinha.podcast. E garanto que no próximo episódio a Nayara estará aqui comigo, hein? É isso E é aí. isso. Beijo. Valeu, pessoal. Tchau. Obrigado. Do mercado gosto inteiro, tudo a saber. Com a gente você vai se surpreender. Conversa de cozinha. Atualizar. Sem ouvir, se deliciar. No Conversa de Cozinha, só aproveitar. Do chefe ao empreendedor, tudo sobre o setor. Tendências em mercado, você